A gente vai encerrando hoje esse ciclo do semestre em relação à nossa escola bíblica. A gente tem algumas surpresas que a gente vai contar a semana que vem sobre como que isso vai se dar a partir do segundo semestre. Mas hoje a gente tem esse encerramento, né? Durante o mês de julho, a gente tem aí uma folguinha, férias para vocês, né, desse período. Mas Deus tem sido tão bondoso com a gente que durante esse tempo de escola bíblica Ele tem nos levado também a um amadurecimento, a uma compreensão melhor, principalmente a respeito de quem Jesus é. Se você reparar, praticamente todo esse semestre nós trouxemos aqui alguns aspectos que apontavam para Jesus, né? Perspectivas de Jesus como um todo. E agora, acompanhando esse livro, a gente tem olhado para os evangelhos e a maneira como cada um dos evangelhos nos apresenta quem é Jesus. Quem é Jesus na perspectiva de Mateus, de Marcos, de Lucas. E hoje, então, nesse último encontro, a gente vai também ter uma perspectiva de quem é Jesus a partir do Evangelho de João. Eu, particularmente, gosto muito do Evangelho de João. Eu acho que ele tem elementos que são muito especiais dentro dessa apresentação de Jesus, mas a gente vai, então, caminhar um pouquinho para falar a respeito disso, né? O tema principal no Evangelho de João tem a ver com essa divindade de Cristo, né? A identidade de quem Cristo é, né? A identidade dele como Filho de Deus e o Salvador do mundo. O objetivo de João é mostrar, através especialmente daqueles sinais miraculosos e das declarações de Jesus. Eu acho que vocês lembram, há algumas semanas, quando a gente teve uma série aqui falando dos encontros com Jesus, muitos deles relatados no Evangelho de João, onde ficava claro isso, né, a partir de Jesus, dos seus encontros, dos seus milagres, das suas conversas, das suas declarações, que ele era enviado da parte de Deus para trazer luz e vida à humanidade. Então, tem um enfoque no Evangelho de João a respeito da necessidade da fé em Jesus, para que a gente possa alcançar a vida eterna, ressaltando o amor de Deus manifestado pela entrega do único Filho para a redenção dos pecados e a reconciliação dessa humanidade que estava distante do Criador. Então, a temática em relação ao Evangelho de João, ela é muito clara, mostrar para a gente quem Jesus é, e a gente vê isso, então, a partir de declarações do Jesus mesmo dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo outro, percebendo por meio de algumas ações miraculosas de Jesus, que de fato ele era quem ele estava dizendo ser, né? Essa amarração em relação a ele e a nossa compreensão de que, por conta dessa fé, quando os nossos olhos agora são abertos para entender quem Jesus é, nós experimentamos essa possibilidade de vida eterna. Então, João faz essa amarração de Jesus como Deus encarnado e como o Redentor. Agora, vamos tentar entender por que João é um evangelho que ele, vamos dizer, ele gera uma certa indisposição com praticamente todo mundo lá no tempo de Jesus. A gente precisa entender qual que era a mentalidade das pessoas a partir da sua cultura e por que aquilo que João está falando a respeito de Jesus gera um frisson muito grande para aquelas pessoas que estavam convivendo ali no primeiro século e que vão ser alvo desse relato do Evangelho. Porque dentro da mentalidade dos judeus, isso era muito forte ali no primeiro século, Deus, o Criador, era considerado totalmente acima da matéria, daquilo que ele criou. Então, ele era alheio, era soberano, era separado. Paulo já falou aqui várias vezes essa questão da maneira como Deus era tratado, até o nome de Deus, né, para ser registrado nas Escrituras, era de maneira diferente. Uma visão, então, que o povo judeu tinha a respeito de Deus, como sim o Criador, mas como alguém que a gente nem sequer pode ter qualquer tipo de relação na sua presença. Então, vocês lembram dos relatos
lá do Antigo Testamento, né? Moisés vai chegar lá, ó, o lugar que você está pisando é santo, tira a sandália, ó, você não pode ver, se você ver a glória vai ser consumido. Então, é algo totalmente acima da matéria, transcendental, sobrenatural, né? No coração da confissão judaica estava aquilo que nós chamamos de Shema, né? O apontamento do Senhor como o único Deus, que ele, né, ele transcende a tudo e a todas as coisas. Então, absolutamente acima da matéria, incluindo, né, os seres humanos que foram feitos, né, à sua imagem. E a gente tem aqui até Oséias, né, dizendo: porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. É um Deus incomparável, um Deus separado, um Deus totalmente, inclusive na cabeça deles, distante da realidade. Essa era a mentalidade do judeu. Por que vocês acham que vai ser estranho quando João fala a respeito de Jesus? Porque ele fala de Jesus como o Deus encarnado. Ele vai dizer que no princípio era o Verbo era Deus, ele estava com Deus. Opa! Isso na cabeça do judeu é um negócio estranho, porque eles esperavam alguém da parte de Deus. Eles já tinham experimentado um profeta que os libertou em outros tempos, que foi o caso de Moisés. Então, eles tinham a expectativa, sim, de um Messias, de preferência um cara que fosse um bom general e pudesse liderá-los aí nas batalhas contra o exército romano que estava subjugando o povo judeu. Agora, essa coisa de Deus encarnado é um negócio que, para o judeu, esse negócio é estranho, esse negócio é difícil de engolir. Mas e para os gregos, a mentalidade grega, não só quem era da Grécia, mas a mentalidade helênica, que inclusive o Império Romano experimentava, a maneira de enxergar as coisas pela influência dessa cultura helênica. Vocês lembram que o grego, inclusive, né, era unificador, como hoje a gente pode dizer, né, que nós temos um pensamento ocidental. A ideia da compreensão do mundo tem muita influência, né, da perspectiva, principalmente na América do Norte, dos Estados Unidos, inclusive língua universal. Naquele tempo, a mentalidade helênica, a mentalidade grega, a língua grega era ainda aquilo que imperava, que dava, né, aquela concepção para todo o mundo. E a mentalidade grega daquele tempo via a pessoalidade humana profundamente dicotomizada, a ideia de que a pessoa ela é formada, né, por corpo e espírito, e dentro dessa percepção, né, é uma ideia que remontava lá a Platão, de que a parte física, a matéria, isso era ruim, o espírito, isso era bom. Então era uma dicotomia, separado. Tudo aquilo que é espírito, isso é bom. Tudo que é corpo, tudo aquilo que é matéria, isso é ruim. Qual é o problema com o Evangelho de João? Jesus se tornou matéria. Opa. João conseguiu não agradar ninguém com o Evangelho dele, né? Todo mundo tem uma perspectiva aqui que tem dificuldade de compreensão com aquilo que João vai trazer. Esse é o grande conflito. Que os gregos colocavam essa antítese entre a alma e o corpo, e os judeus, né, entre Deus e a humanidade. Em ambos os casos, né, aquilo que é material, aquilo que é corpóreo, aquilo que se encarna, aquilo que a gente pode ver, é inferior. A surpresa, então, no Evangelho de João é que ele já começa virando de ponta cabeça esses pressupostos mais básicos, tanto na cabeça dos judeus, quanto na cabeça do pensamento grego. Por quê? Porque Jesus é apresentado como o Logos, a palavra, a força motriz, é exatamente esse o significado dessa palavra, que faz tudo que existe existir. A palavra é o que traz à tona a existência. E aí João já vai dizer, sabe a palavra, aquilo que traz à tona a existência é Jesus. Opa. Sabe o que mais? Ele estava com Deus no princípio, porque Deus faz tudo existir por meio da palavra, e disse Deus. Tem mais uma coisa? E ele era Deus. Opa. Jesus é apresentado não em uma perspectiva de um líder, de um Messias, de alguém que era à frente do seu tempo, um vanguardista, ou qualquer outra coisa. Mas ele é apresentado por João efetivamente
desde o início, como aquele que é a palavra. Se você for olhar para os outros evangelhos, tem uma progressão diferente, né? Vai contando lá a genealogia de Jesus, né? Dizendo a historinha dele, quando ele nasceu, vai falando que ele encontra lá com os discípulos, ele chama os discípulos tudo tapado, não entende o que está acontecendo, e Jesus fala, está acontecendo isso, depois pergunta tudo de novo. João começa de forma diferente. João já começa, vamos dizer assim, né? Chutando o pau da barraca. João já diz a que veio. Ele falou assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse verbo, que era Deus desde o princípio, fez-se carne. Carambola. Mentalidade grega e judaica aqui agora pirou. Aquele que estava com Deus no princípio e era Deus, se faz carne, mas carne não é ruim. Matéria não é algo inferior. E ele está falando que aquele que era o superior e criador de todas as coisas, se fez aquilo que a gente achava ser inferior. Aquele que era eterno se fez carne, revelando assim a glória de Deus, né? E ele vive assim, cheio de glória, aquele que veio, o unigênito do Pai, aquele que habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E essa é uma outra coisa que eu gosto bastante, porque João sempre aponta para Jesus dentro dessa perspectiva. Ele diz que Jesus habitou entre nós. Dessa maneira, o verbo que se fez carne, cheio de graça e verdade. E a gente sabe da dificuldade que a gente tem de equilibrar essas duas coisas, né? Então, a gente começa a perceber que João é um evangelho que traz aspectos do equilíbrio o tempo inteiro. Ele está falando dessa majestade gloriosa daquele que era Deus, mas que se encarna. E ele fala o tempo inteiro da maneira como Jesus lida, cheio de graça e de verdade. O Danny Ortland, no livro fala, o verbo se fez carne, não foi menos escandaloso para o mundo judaico na época, pois para o mundo judaico de pensar, João falou, esse homem de carne e osso era o próprio Yahvé, de alguma forma. O verbo, de acordo com o versículo 1, estava com Deus, de fato o verbo era Deus, e foi esse verbo divino que se fez carne. Ou seja, o ser transcendente, o único ser no universo que não pode ser categorizado junto com qualquer outro ser, se fez um de nós. Aquele que era o único que estava acima, se faz igual. O Criador se tornou criatura. Aquele que moldou a argila se tornou um vaso de barro. O autor da história se inseriu na história. Você consegue perceber o quão chocante isso é? O quanto isso é contrassenso na cabeça de uma cultura que tem uma visão muito estabelecida sobre algumas coisas e muito idealizada sobre o senso de divindade? Esse contraponto de você ter essa natureza de Jesus, que ela é divina e humana ao mesmo tempo, e para a gente é um grande mistério, é algo que deixa o pessoal, de fato, né, boquiaberto e sem saber como lidar com isso. Jesus, o verbo, habitou entre nós. E aqui o termo usado é muito especial, porque não é só habitou de que ele veio, né, ele morou. A forma usada aqui, né, do grego, e o Paulo nessas horas faz falta, mas ela significa literalmente a tenda ou o tabernáculo. Eu não sei se você conhece um pouquinho da história, da trajetória do povo judeu, quando eles saem lá do Egito e eles vão para o deserto. E aí Deus dá alguns direcionamentos para Moisés e o povo que está vivendo durante todo aquele período no deserto, para que eles construíssem um tabernáculo. Era uma tenda que eles pegavam, levantavam para lá e para cá, conforme eles iam caminhando pelo deserto, e ali tinha todo um direcionamento de como que era montado, o que tinha, o que não tinha, como fazia, como não fazia, e ali era o símbolo da presença de Deus. Deus habitava entre eles no tabernáculo. Eles estavam lá no acampamento, né? Imagina lá, 1 milhão de pessoas com as suas tendinhas, leva para cá, monta a sua barraquinha, e aí montava uma barraquinha no meio lá, que essa simbolizava
a presença de Deus. Esse era o tabernáculo, né? E essa ideia é o que vai depois se colocar em relação ao templo. Quando eles constroem o templo, é o lugar da presença de Deus. Eles não conseguiam encontrar a Deus em outro lugar, eles não podiam adorar a Deus em outro lugar. É diferente da gente, que nós podemos orar a Deus a qualquer momento e adorar em qualquer lugar. Por quê? Porque nós entendemos que agora, com a presença do Espírito Santo, nós somos a habitação de Deus. Então, nós podemos, independente, mas eu não consigo ir na igreja, não tem problema, você pode orar de onde você está. Deus está presente com você. Mas, naquele tempo, não era assim. As coisas ainda não tinham se dado da forma plena, Jesus ainda não tinha vindo. Então, era um lugar específico. E isso até tem todo um aspecto simbólico, para que a gente entenda o papel de Jesus. Tudo que a gente vê lá no Antigo Testamento sendo construído, eles são sombras, apontamentos para se tornar claro, quando Jesus entra na história, essa dinâmica. Então, mesmo o sacrifício, quando ele fala, por que sacrificava os bichinhos? Para a gente entender que o sacrifício vivo e eficaz seria Jesus. Por que a gente tinha o tabernáculo e essa habitação específica ali? Para a gente entender que a partir de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, nós passamos a ser essa habitação. Mas o texto diz então que Jesus, naquele período, ele fez o quê? Ele habitou, ele tabernaculou. Olha só que coisa legal essa palavra. Jesus, ele tabernaculou entre nós. Ele era a própria presença de Deus entre nós. Olha como isso é especial em relação àquela dificuldade que o pessoal tinha. Deus está distante, não está perto da gente, mas ele se faz carne e ele habita entre nós. A presença dele se faz real, não meramente em uma tenda montada, mas agora por meio de Jesus, o próprio Deus encarnado. Os leitores do Evangelho de João, familiarizados com o Antigo Testamento, imediatamente pensariam naquele templo portátil que eu disse para vocês, o tabernáculo, que era levado para lá e para cá durante o deserto, na peregrinação de Israel, saindo do Egito e indo para a terra prometida. Então, a gente tem, né, toda essa perspectiva, né, em relação à presença plena de Deus ali no Éden, mas quando há separação, quando o ser humano vira as costas para Deus, a gente deixa de ter essa percepção, mas o Senhor estabelece uma aliança e ali ele, então, por meio do tabernáculo, ele diz, eu estarei entre vocês, estarei no meio de vocês, a minha presença estará com vocês, mas isso não é de forma plena, mas ela vem, né, de forma efetiva em Jesus, e nós um dia, de maneira efetiva, em uma nova criação, quando os nossos olhos fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, aí sim experimentaremos toda a plenitude dessa presença. Mas a vinda de Jesus já é a mostra de que Ele está conosco e apontando para esse momento onde nós teremos essa presença plena e efetiva de Jesus. Jonathan Edwards, certa vez, disse que se era uma coisa tão poderosa aos olhos de Salomão, né, o templo e essa coisa de poder ter um espaço para a habitação de Deus, um ato tão maravilhoso de condescendência, Deus habitar na terra da maneira como ele havia habitado no tabernáculo e no templo, quão maior e mais maravilhosa coisa seria ele habitar conosco como nosso Emanuel, da maneira como ele habitou na natureza humana de Cristo. Já era maravilhoso Deus habitar entre o povo, né, nessa presença, naquela tenda. Isso já era sensacional. Agora imagina ele habitar de forma corpórea, né? Por isso que a gente, olhando para Colossenses, quando fala de Jesus, a gente diz que ele é a imagem do Deus invisível. A gente não consegue ver a Deus, mas Jesus era Deus presente, Deus que se fez carne. Então João está trazendo em todo o tempo esses aspectos. Quando Jesus entrou em cena, ele trouxe um mundo novo, de graça sólida. A graça de Deus que sempre esteve lá no Antigo Testamento, mas estava emudecida, confusa, embaçada, meio opaca, mas ela se dá ali de forma efetiva. Calvino descreve o Antigo Testamento, aquilo que eu disse para vocês, como sombra, e o Novo Testamento como uma substância. Então, tudo aquilo apontava
apontava para aquilo que viria e seria efetivo em Cristo Jesus. Jesus trouxe as linhas concretas, claramente definidas da real, mas embaçada graça do Antigo Testamento. Lá estava ele bem diante de nós, um homem de carne, pele e osso, Emanuel, Deus presente conosco. É sensacional a gente conseguir imaginar o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, quando Deus se coloca como um de nós. Dentro de toda aquela trajetória do Evangelho que eu sempre falo para vocês, essa necessidade de Deus se fazer homem se dá por conta da nossa condição. Como nós tínhamos uma dívida de sangue que não poderia ser paga, estávamos condenados à morte e não temos a capacidade, né, de atingir aquilo que é a expectativa de Deus, porque a nossa bondade, a nossa tentativa de bondade nunca vai atingir o padrão de Deus. Então Deus é o único que poderia atingir a sua própria bondade. Ele entra na história como um ser humano para se fazer sacrifício. Por quê? Porque afinal de contas, se é a humanidade que traz isso, então Deus se torna humanidade para poder fazer aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Então, a entrada de Jesus na história e essa visão no Evangelho de João, que aponta para Jesus como nosso Redentor, aquele que nos redime dos nossos pecados, nos leva a perceber a importância disso. A importância de que Jesus era, assim, quem ele disse ser, o Deus encarnado, e que ele era, assim, ser humano. Hoje, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade com esse negócio, mas será que Jesus, né? A gente viu, como assim ele era Deus, né? Essa coisa espiritual de Jesus, será que ele não era só um homem? Às vezes a gente, né, se pega e muitas pessoas questionam, como é que você tem certeza? Nos primeiros séculos, eu acho que o impacto de Jesus foi tão grande que nós tivemos algumas linhas religiosas assim bem complicadas que elas tinham um problema contrário. Elas nem tinham dificuldade de acreditar na divindade de Jesus. O negócio foi tão impactante que no primeiro século nós tínhamos algumas linhas gnósticas lá que diziam que, não, Jesus é Deus se fazendo presente. Mas isso é tão fenomenal, é tão fora da casinha, que ele era como um fantasminha andando por aqui, sabe? Um espírito rodando. Não, Jesus não tinha. Lembra que pessoal, a cultura vigente na época tinha dificuldade com esse negócio, a carne é ruim, o corpo é mau, né? Então como é que Jesus ia ter corpo se ele era? Então eles tinham até a tranquilidade de acreditar que Deus veio em espírito, mas não em carne. Mas Jesus vem em espírito e em carne, dessa maneira, né, concisa e efetiva, para cumprir aquilo que só ele poderia fazer como ser humano, para poder pagar o preço pelos nossos erros e pelas nossas falhas. A gente vai, né, olhando então dentro dessa perspectiva e chegando, né, a esse entendimento de que é fundamental uma visão para nós efetiva a respeito de Jesus, como quem ele disse ser, esse Deus encarnado que entrou na história. Então, todo aquele processo que a gente vai vendo de Jesus sendo apresentado em várias perspectivas, em diferentes textos que tinham públicos diferentes, agora culminam no Evangelho de João, que é o mais diferente dos outros evangelhos, né? A gente, quando começa a estudar os evangelhos, a gente aprende que tem 3 evangelhos que são chamados de sinóticos, ou seja, eles são semelhantes. Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles carregam uma dinâmica muito parecida da apresentação, né? Alguns dizem, inclusive, que um deu uma olhadinha no outro ali, né? Então Marcos, aparentemente, por ser mais culto, escreveu primeiro, depois eles foram dando ali uma acrescentadinha, né? Lucas tem algumas coisas mais bem estabelecidas, afinal era um cara mais técnico, né? Marcos vai mais objetivo. Mas quando a gente chega em João, a gente tem outras necessidades sendo aqui abordadas, e a principal delas é esse apontamento. Por quê? Porque João transcende, ele transcende esse público simplesmente de judeu ou grego, mas ele atinge esses 2 públicos, trazendo uma resposta para aquilo que era uma dificuldade de compreensão para todo mundo. Como
acreditar que aquilo que é imaterial pode se tornar material. Na cabeça deles, impossível. O que João está testando é isso que Jesus fez. O Deus que se encarnou. Essa compreensão de Jesus como Deus encarnado, ela nos traz essa segurança, né? O Emanuel, o Deus conosco, que é anunciado ali em José, mas que já havia sido anunciado lá atrás, em uma perspectiva profética de que Deus estaria presente, é aquilo que, de fato, faz mexer o nosso coração. Eu não sei se você sabe, mas esse texto no Novo Testamento, quando José tem essa experiência com o anjo que vai contar para ele, né, dizendo: José, fica tranquilo, confia que aquilo, né, que está no ventre de Maria vem do Espírito Santo. E o anjo diz para ele, para que se cumpra a profecia, né, de que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e será chamado de Emanuel, que é Deus presente entre vocês. É uma profecia que foi proferida 800 anos antes dessa situação, em um momento muito inusitado. A gente tem um rei chamado Acás, que ele é rei sobre a região de Judá. Se você começar a estudar um pouquinho a história bíblica, você vai perceber que tem ali o reino se estabelecendo, o reino de Israel, e a gente tem Saul, Davi, né, Salomão como grandes reis, e depois de Salomão há uma divisão. Então o reino fica como um reino do norte e o reino do sul chamado de Judá, o reino do norte chamado de Israel. E durante os séculos acaba tendo algumas rusgas, por uma série de motivos, inclusive porque alguns povos estrangeiros vão subjugar primeiro Israel, depois Judá, e aí há, principalmente em Israel, uma mistura com esses outros povos, e em um determinado momento há até uma rixa entre Israel e Judá. Em um momento onde Israel está em plena guerra contra Judá, e eles têm o apoio da Síria, que ficava um pouquinho aqui para cima deles, e essas duas forças formam uma coalizão para atacar Judá. O rei de Judá, que era um cara chamado Acás, como eu disse para vocês, ele ficou muito preocupado, o que vai acontecer e tudo mais. E aí a gente tem um relato no livro do profeta Isaías, dizendo que o profeta vai visitar o rei, no meio desse momento aí, dessa tensão antes da guerra. E o profeta diz assim: relaxa, fica tranquilo. Deus está presente, Deus está no controle, não vai acontecer nada, não vai ter nenhum problema, vocês não vão ser invadidos. E Deus, ele se mostra presente. E aí, Isaías faz um negócio que não é comum na Bíblia. Isaías vira e fala para Acás o seguinte: está meio na dúvida ainda? Vou falar um negócio para você. Pode pedir um sinal, acima nos céus, embaixo na terra, que Deus vai fazer para que você possa perceber que Ele está presente com você. Aí, o Acás fala assim: não, de jeito nenhum, não precisa de sinal, quem sou eu para tentar a Deus, né? Aí a gente vê esse texto e fala assim: uau, né? Esse Acás é bom, é presbiteriano, né? Nem precisa de sinal, de muita coisa, né? Tá tranquilo, né? Ele confia. Aí, de repente, o Isaías, o profeta, fica maluco. Até quando você vai ficar tentando a Deus? Caraca, o que deu no profeta? E ele fica muito bravo. E aí a gente fica assim meio sem entender. Só que tem um texto paralelo que conta, né, essas crônicas dos reis e tudo mais, que fala para a gente o que tinha acontecido. Por que o Isaías fica bravo com Acás? Porque ele estava dando uma, né, de espiritual, não precisa disso, mas não é porque ele confiava em Deus, é porque ele já tinha feito um arranjo político. Ele tinha feito contato com a Assíria, que fica lá acima, né? Então vamos voltar para a geografia.
Judá, Israel, Síria, Assíria. E ele tinha feito contato com a Síria, que era o maior poder bélico da época, que tinha um dos maiores exércitos da época. Ele tinha pegado todo o ouro que tinha, inclusive o ouro de dentro do templo, enviado para o Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria, para poder fazer um acordo com ele, para protegê-lo do ataque de Israel e Síria. Opa! A falta de confiança em Deus. Aí, o profeta Isaías vira e fala assim: vai pedir não? Você não vai pedir o sinal? Não vai pedir, né? Não? Tá bom. Deus vai mandar o sinal assim mesmo. Sabe o que vai acontecer? Uma virgem vai ficar grávida. E ela vai dar à luz um filho. E ele vai ser chamado de Emanuel, que é Deus presente conosco. Você pode não confiar, você pode confiar nos seus acordos, você pode confiar nos cavalos dos exércitos, mas a presença de Deus é tudo aquilo que nós precisamos. É a promessa do Emanuel. É esse texto que é lembrado depois, quando José é interpelado pelo anjo, dizendo: olha, fica tranquilo. A virgem vai ficar grávida, ela vai dar à luz a um filho. Ele vai ser chamado Emanuel, Deus presente. É isso que Jesus é. Ele é a certeza de que Deus está presente conosco. Esteve presente ali naquele momento da história e está presente aqui conosco ainda hoje. É especial a maneira como nós olhamos para Jesus e a sua presença. Alguns aqui participaram das nossas aulas de novos membros, e lá nas aulas de novos membros, a gente fala sobre os sacramentos, e um dos sacramentos para a gente é a ceia do Senhor. A gente tem o batismo e a ceia do Senhor. Eu sempre digo isso, inclusive quando eu celebro a ceia aqui, que as tradições religiosas, elas olham para aqueles elementos que a gente tem em cima da mesa, o pão e o vinho, de forma diferente. Alguns vão dizer assim, isso aí é literalmente o corpo de Cristo, você está comendo o corpo e bebendo o sangue de Cristo. Alguns vão dizer que são as duas coisas, que essas matérias estão misturadas. E a grande maioria, inclusive das igrejas evangélicas no Brasil, no mundo, vão dizer assim, não, isso aí é só para a gente lembrar. Essa não é a nossa concepção. Nós entendemos que sim, o pão continua sendo pão e o cálice continua sendo vinho ou suco de uva, ou vinho e suco de uva. A gente precisa começar a trazer vinho e suco de uva para cá. Mas isso não é uma lembrança apenas. Por quê? Porque nós cremos em uma comunhão real com Cristo e a sua presença espiritual naqueles elementos. É por isso que a ceia fortalece, eu falo para vocês que ela é remédio. Ela tem esse papel e esse efeito, que nos cura em todos os aspectos. Essa é a presença de Deus. É isso que João está tentando mostrar o tempo inteiro, do início ao fim, apontar Jesus como aquele que tabernaculou entre nós, que acampa entre nós, que esteve presente e está presente entre nós, que a compreensão de Jesus, a partir do olhar de João, nos ajude a ter essa certeza e essa convicção de que nós não estamos sozinhos, mas que Deus está presente entre nós. Amém?